Esse tema de hoje é para todos os tempos que nós estamos vivendo, né? O tema é autocuidado. Eu quero saber como anda o seu autocuidado. Então, o tema de hoje, autocuidados, é para que você possa aprender rituais de autocuidado. Rituais, Miriam? Rituais, exatamente, rituais, porque tudo aquilo que a gente cria um ritual, a gente faz mais vezes e se torna hábito. E outro erro que é muito comum é a gente achar, é ter a ilusão de que a gente precisa esperar ter vontade para fazer alguma coisa para fazer. E não, tem que começar a fazer. A vontade, ela vem depois, tá? A vontade, ela vem depois. Então, ter autocuidado, cuidar de si, é a coisa mais justa que a gente pode fazer com a gente mesmo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu falo isso sempre para os meus alunos, né? A gente precisa ter autocuidado porque que a gente é que nem uma laranja, né? Parece que a gente oferece o suco da laranja para as outras pessoas e para a gente mesmo fica só o bagaço. E a gente fica o bagaço. Não, que a gente possa oferecer um suquinho para a gente, né? Então, é sobre autocuidados para que você possa ter com você e também para você ensinar para os seus pacientes, para os seus alunos, para os seus familiares. Mas, realmente, não espera ter vontade para praticar o autocuidado. A vontade vem depois. A gente precisa cuidar porque senão a gente só fica o bagaço. Lembre-se, a gente é uma laranjinha. A gente é uma laranjinha. Se a gente não tem autocuidado, a gente fica um bagaço, né? Então, antes de eu começar a falar de autocuidado, né? Toda vez quando a gente fala de alguma mudança comportamental, né? Quando a gente fala de alguma mudança no comportamento, eu gosto muito de explicar, né, para os meus pacientes o modelo transteórico de mudança, de Prochaska e de Clemente, onde ele explica que existem vários passos no processo de mudança e que muitas vezes a gente dá orientações, né, sendo que a pessoa ela está numa etapa anterior. Então, quais são as etapas do modelo transteórico de Prochaska e de Clemente? O primeiro passo é a pré-contemplação. O que é a pré-contemplação? A pessoa ela não tem noção de que ela precisa mudar um comportamento. Ela não tem noção, nem faz ideia, né? Então, para quem está como a nossa aula é de autocuidado, a pessoa que está no estágio de pré-contemplação, ela ainda não se ligou que existem ações que podem ser feitas para o autocuidado. Então, por isso é muito importante nós fazermos campanhas, nós falarmos dos tipos de autocuidado, para que do tipo, existe isso, existe autocuidados, né? Esse é o estágio de contemplação, tá? De pré-contemplação. No segundo estágio é o de contemplação, onde ela já sabe que existem algumas coisas do tipo, opa, existe isso, esses tipos de autocuidado, eu acho que eu estou precisando disso, eu acho que isso é para mim. É quando você ouve, né? Quando você toma consciência de que você precisa daquilo e começa a analisar a sua vida referente àquele tema. Então, na pré-contemplação, eu nem sabia que existia autocuidado. Na contemplação, eu passo a entender os conceitos e começo a ter umas consciências do tipo, nossa, é verdade, eu estou precisando colocar isso na minha vida. Eu começo a falar assim, nossa, existe o autocuidado, eu preciso incorporar isso
na minha vida. Isso é a contemplação. O terceiro passo é a preparação. É quando eu vou elaborar mesmo, né, formas de ter essa mudança comportamental. Então eu começo a preparar, pensar na minha vida, a preparar quais são os rituais que eu posso começar a fazer que favoreçam o meu autocuidado. Na preparação é quando eu vou ouvir os tipos de autocuidado e vou elaborar quais eu posso implementar na minha vida, quais os momentos que eu vou fazer rituais, quais aqueles que eu posso fazer no meu dia a dia, que horas que eu vou fazer. Então essa é a preparação, né? Aí vem a manutenção. Você já fez a mudança comportamental, você já começou os seus autocuidados, já começou a fazer, já está em prática. E aí vem o quinto. Quinto? Qual é o quinto que a gente precisa ter em mente? A recaída. A gente recai. Então a gente pode estar firme e forte, né, na nossa mudança comportamental, na nossa mudança de autocuidado, mas existem situações que nos fazem recair. Quando a gente recai, geralmente a gente volta para o estágio de preparação. De preparação para, tipo, deixa eu ver o que eu errei, deixa eu reagendar aqui os meus horários, né, remanejar algumas coisas para que eu possa manter essa mudança comportamental. Então, vocês conseguem entender os passos do modelo transteórico da mudança comportamental e que no nosso caso hoje é o autocuidado. Mas Miriam, por que você está falando de modelo transteórico de mudança? Por quê? Porque é um erro muito comum que eu observo entre os profissionais, que eles dão orientações para os seus pacientes de mudança comportamental sem analisar em qual etapa ele está. Se um paciente, se uma pessoa da sua família, se algum aluno seu, qualquer pessoa, ela está no estágio de pré-contemplação, ela nem sabe que existe isso, não adianta eu dar orientações de manutenção. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Então, a gente precisa saber que tipos de orientações a gente tem que dar de acordo com os estágios na mudança comportamental que as pessoas estão. Então, estágios, modelo transteórico de mudança de Prochaska e de Clemente, que é um dos meus favoritos. Eu compreendo a mudança comportamental a partir desse modelo transteórico, tá? Modelo transteórico de mudança. Eu quero que vocês entendam. Existem vários tipos de autocuidado que vocês não, eu também, que nós precisamos ter, porque isso é justo com a gente mesmo, tá? Existe o autocuidado físico, que é cuidar do nosso corpo, Então, quais seriam os tipos de cuidado físico? Dormir, ter higiene do sono. O que é higiene do sono? Higiene do sono é dormir no mesmo horário, criar rituais para se dormir. O nosso cérebro, ele gosta de rituais e de rotina, tá? Então, a gente precisa criar rituais para dormir sempre no mesmo horário. Antes de dormir, escreva no caderninho tudo aquilo que te preocupa, para que você possa dormir sem se preocupar com aquilo, porque já está anotado. Então, do tipo, amanhã eu vou resolver, né? Para que você esteja na cama, né? Um ambiente silencioso, nada de ficar verificando o celular antes de dormir, tá? Isso realmente atrapalha, tá? Atrapalha o sono da gente. Então, se prepara para dormir. Outra coisa, antes de dormir, faça respirações lentas, profundas, para relaxar o corpo. Não conseguiu? Faça alguns alongamentos leves antes de dormir, na cama, enquanto você estiver na cama.
Porque é muito importante a gente relaxar o corpo, tá? Relaxar o corpo. Então, a gente precisa ter higiene do sono, isso é um autocuidado, tá? Para que a gente possa dormir melhor, tá? Esse é um autocuidado. Descansar, ter durante o dia momentos onde você possa descansar, ver algo de entretenimento, ter lazer, criar ilhas de descanso durante o dia. Isso também é um autocuidado físico, né? Atividade física, o nosso corpo ele precisa se movimentar, então a gente precisa fazer atividade física. Nessa época, né, que nós estamos vivenciando de coronavírus, nós vemos muitas aulas de yoga gratuitas pela internet, no YouTube, muita gente disponibilizando yoga, aulas de yoga, algumas posturas fáceis de se fazer, não tem nada impossível de se fazer e que isso ajuda. Pular corda. Aqui em casa, nossa atividade física é o Just Dance. Então a gente coloca lá a música e fica imitando os passos, né? Nesse período que nós estamos em isolamento social, né? Então a atividade física também é um autocuidado físico. Massagens. Pede para o parceiro fazer, pede para o filho fazer, você faz no filho. Sabe aqueles aparelhinhos? É que o meu não tá aqui. Parece um carrinho, é de madeira, sabe? Faz. Isso é importante, tá? Massagens ajuda a relaxar o corpo. Bota uma coisa na cabeça. Tudo aquilo que relaxa o corpo, relaxa a mente, tá? Quando eu consigo relaxar meu corpo, eu consigo relaxar minha mente e eu consigo dormir melhor, tá? Sexo ajuda muito. É bom, sexo é bom, ajuda a regular a homeostase do cérebro, tá? O sexo bem gostoso, bem feito, é para gerar prazer mesmo. Então, esses são o tipo de autocuidado que nós temos com o nosso corpo físico, autocuidado físico. Então, eu só falei do autocuidado físico, aí agora eu quero que vocês analisem. Onde vocês estão? No estágio de pré-contemplação, contemplação, preparação, manutenção ou recaída, tá? Analisa, tá? Joguei. Vamos agora para o autocuidado emocional. Quais são os autocuidados emocional? Manejo de estresse. O manejo de estresse, a gente precisa compreender que o estresse, ele tem as fontes internas de estresse, que são causadas pelos nossos pensamentos, então tudo aquilo que eu penso que não reflete a realidade, aquilo que eu acho que eu não dou conta de fazer, que eu não vou suportar, que é difícil demais, aumenta o meu estresse, tá? São as fontes internas de estresse que são causadas pelos meus pensamentos. Para isso, eu preciso corrigir os meus pensamentos, né? Para o manejo de estresse, eu preciso de reestruturação cognitiva, eu preciso corrigir meus pensamentos errados, tá? Segunda fonte de estresse é o ambiente. O ambiente, ele pode me deixar estressado, tá? Então, o relaxamento, lembra que eu falei no relaxamento físico? Ele também ajuda no manejo de estresse. Exercícios de respiração, relaxamento, ajuda e muito no manejo de estresse. A assertividade, treinamento de assertividade também ajuda muito no manejo de estresse, porque muitas vezes nós temos fontes internas de estresse porque a gente acha que não vai dar conta de falar determinada coisa, de expor nossas ideias, nossos sentimentos, tá? Outro autocuidado emocional é o cultivo de emoções positivas. As pesquisas em psicologia positiva nos mostram que emoções positivas, elas desfazem os efeitos negativos
causados pelo estresse. Então, tem que cultivar emoções positivas, como serenidade, tranquilidade, alegria, diversão, interesse, esperança, orgulho, tá? São alguns exemplos de emoções positivas. Quais dessas você está cuidando, né? Quais dessas você está cultivando? Outro autocuidado emocional também é o perdão, o auto-perdão, a compaixão. Compaixão é querer aliviar o sofrimento do outro. A autocompaixão é querer aliviar o seu sofrimento. Tá? Esses são os cuidados, os autocuidados emocional. Agora, lá vem a pergunta de novo. Diante do autocuidado emocional, em que estágio você está? De pré-contemplação, de contemplação, de preparação, de manutenção ou de recaída? Pensa, joguei a pergunta. Qual outro cuidado também, o outro autocuidado que nós devemos ter? É o espiritual. Espiritual também conta muito. Espiritualidade protege, espiritualidade faz bem. Quando eu estive lá na Austrália, no Congresso Mundial de Psicologia Positiva, eu vi muitas pesquisas que comprovavam o quanto que o cultivo da espiritualidade protege contra uma série de problemas, o quanto que nos auxilia a nos recuperar das adversidades, o quanto que faz bem, Então, o espiritual, né, o autocuidado espiritual, como que eu posso cuidar da minha espiritualidade? Por meio da meditação, da atenção plena. Ai, Miriam, lá vem você falando de atenção plena. Lá vou eu falando de atenção plena de novo. Vou falar, eu tenho que falar. Atenção plena, né? Eu vou falar o que eu ouço demais dos meus pacientes. Quando eu começo a ensiná-los, né, sobre o cultivo de atenção plenas, eles sempre falam, não consigo, não, tá vindo um monte de coisa na minha cabeça, nossa, não consigo desligar, tá vindo um monte de pensamentos. Ele está tendo, eu tô fazendo errado. Eu falei, não, você não está fazendo errado. Você simplesmente está consciente de tudo aquilo que se passa na sua mente. Você está tendo uma postura de observador que está observando o conteúdo da sua mente. Então, a atenção plena é estarmos presentes no momento presente, observando o que está acontecendo, observando e sem julgar, seja ele bom ou ruim, tá? Sem julgar, só observa o que está acontecendo. Tá? Isso faz muito bem a meditação, práticas de atenção plena, conexão com a natureza. Lembra da minha aula que eu falei, né? Eu fiz umas lives há um tempo atrás, para quem perdeu, tá lá no Facebook. Eu falei sobre as pesquisas que mostram o quanto que o contato com a natureza nos traz bem-estar e felicidade, quanto que faz bem para o nosso bem-estar subjetivo estarmos em contato com a natureza, né? Outra forma de cultivarmos o autocuidado espiritual é por meio de estudo. Estudar faz bem, é o alimento da nossa alma, Oração, mas oração não é da boca para fora, é de se conectar com a emoção positiva e proferir uma oração sincera. Isso é cultivo de espiritualidade, isso é autocuidado, isso faz bem para você, tá? Gratidão. Ontem eu falei sobre gratidão, sobre a verdadeira gratidão, né? Então, a gratidão, ela realmente, ela faz parte do da espiritualidade também, porque ela transcende. Nós saímos daquele momento presente, daquele momento, e nos ligamos a algo maior. Então, a prática de gratidão também é um autocuidado espiritual. Ser ouvido, entretenimento em grupo. Nesse período tem que ser virtual.
Só nesse período. O entretenimento em grupo tem que ser virtual. Mas são autocuidados sociais que nesse momento tem que ser virtual. Mas depois, bora se encontrar, bora fazer jantinha, bora tomar café com amigos, pedir ajuda, conversar. Né? Tudo isso são autocuidados que a gente precisa ter. A melhor forma de termos o autocuidado no nosso dia a dia é criar rituais. Não espera ter vontade para fazer tal coisa. Faça, assim como a gente acorda e escova os dentes. Pensa na gente quando criança. Você gostava de escovar o dente? Não, não gostava. Você gostava de tomar banho? Não. Garanto, eu tenho um filho pequeno. Graças a Deus as discussões diminuíram. Mas é isso, é ritual. Eu acordo, eu levanto, eu lavo o rosto, escovo os dentes. Hoje eu já nem preciso mais pensar, já instalou esse comportamento. Eu termino de atender, isso eu estou falando de coração, é verdade. Eu termino de atender no consultório, eu agradeço pelo dia de trabalho, agradeço pelos meus pacientes terem confiado as suas vidas a mim, suas histórias a mim, eu agradeço. É ritual, eu não espero ter vontade. Eu já faço, já virou ritual, porque eu estou fazendo o meu autocuidado também, né? E aqui em casa, eu termino de atender online, termino minhas supervisões, termino a live, né? Eu agradeço. Então, são rituais, qualquer coisa que eu faço, eu agradeço. São rituais que a gente coloca no nosso dia a dia, que facilita a manutenção desses novos hábitos, dessa mudança comportamental no nosso dia a dia. Então, autocuidado físico, espiritual, social e emocional. Tem que se cuidar, porque, de novo, senão a gente fica um bagaço. E todo mundo fica com a nossa vitamina C, todo mundo fica com o nosso suquinho e a gente tá o bagaço. Nada de bagaço. Por uma vida com mais suco de laranja. Por uma vida com alto vitamina C. Seja sua própria vitamina C. Gente, eu brinco muito, tá? Mas a questão é que isso é muito sério, tá? Autocuidado é muito importante. E se a gente não cria rituais para colocar esses novos comportamentos no nosso dia a dia, fica muito difícil de estarmos no estágio da manutenção. É o ritual que nos auxilia a ter a manutenção. Certo, gente?